No vídeo de hoje eu vou te ajudar a entender melhor o desenvolvimento motor. Por que colocar no chão? Quando começar a colocar no chão? Quais são os fatores que interferem nesse desenvolvimento? Tudo que você, mamãe, precisa ficar sabendo sobre o desenvolvimento do seu bebê. Então não sai daqui, fica comigo que vai ter muita informação boa nesse vídeo. Meu nome é Patrícia Látaro, eu sou fisioterapeuta neurofuncional e tô aqui para te ajudar. Fica comigo! O desenvolvimento neuropsicomotor são um conjunto de aquisições motoras e psicológicas que ocorrem de acordo com a maturação do cérebro. Então o bebê ele nasce com os neurônios ali todos formados, mas as conexões entre esses neurônios vão ser formadas de forma muito com bastante potência durante a primeira infância. Então até os 2 anos é quando mais ocorrem sinapses entre os neurônios na nossa vida. Depois disso elas continuam acontecendo também, mas não com tanta potência quanto na primeira infância. E é nessa primeira infância que a gente tem que gerar grandes oportunidades para que os bebês aprendam muitas coisas. Então, as aquisições que a gente vê, as aquisições motoras, como sentar, o rolar, o engatinhar e o andar, são aquisições que ocorrem porque está acontecendo uma maturação desse cérebro e acontece um aprendizado que a gente chama de aprendizado motor. Então é importante que a gente saiba bastante sobre isso para que a gente consiga auxiliar e para que a gente consiga oferecer para os bebês oportunidades para que esse desenvolvimento seja saudável e para que ele ocorra de forma descomplicada. Então é por isso que eu tô aqui hoje, para falar um pouquinho para vocês sobre isso. O desenvolvimento motor, eu costumo falar da parte motora, fazer uma analogia com a construção de uma casa. A gente vê uma mansão linda, feita, formada, e a gente fala, nossa, essa mansão é linda. E a gente não para pensar que para essa mansão ficar linda existe uma construção de tudo isso, não é mesmo? Então, a gente depende de uma fundação bem feita, de uma construção sólida, e o desenvolvimento motor também depende de tudo isso, de etapas motoras muito bem vivenciadas para que esse bebê consiga aprender tudo que ele precisa aprender para aí sim andar. Eu sei que as mamães, as famílias em geral, querem muito que o bebê ande, mas para que o bebê ande, ele precisa vivenciar essas outras etapas que vêm antes do andar. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo também. Existem alguns fatores que interferem de forma direta no desenvolvimento motor. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses fatores. Os fatores eles podem ser gestacionais, que são fatores ligados à gestação da mãe. Então algumas doenças que acontecem durante a gestação, o uso inadequado de drogas pode causar sim um atraso motor. Fatores do nascimento, então a idade gestacional, como eu já falei aqui no canal do YouTube, a prematuridade é sim um fator que interfere no desenvolvimento motor e que precisa de uma atenção especial. Então a idade gestacional, o peso ao nascimento, algum problema que aconteceu no parto também pode interferir no desenvolvimento motor. A atenção à criança é um fator muito importante. Então, a nutrição da criança tem que estar bem feita, o acompanhamento dessa criança, tanto dos fatores gestacionais também entram as consultas pré-natais. É muito importante que a gente faça um acompanhamento para saber sobre a saúde desse bebê dentro da barriga. E depois que ele sai da barriga, precisa sim fazer as consultas com o pediatra regulares pra gente. O pediatra é o médico que está mais próximo de vocês, família. Então vocês têm que pensar no pediatra como aquele amigo que vai ver se o seu bebê está evoluindo bem no seu desenvolvimento motor, para aí sim, se ele precisar, indicar algum tipo de tratamento. Então a atenção à criança inclui essa parte nutricional, a parte socioeconômica também é muito importante. A gente sabe que tem crianças que não têm muita condição e isso pode ser sim um fator de atraso. E os fatores ambientais, que é o que eu mais quero falar aqui com vocês hoje, porque esses fatores ambientais são os fatores que a gente tem possibilidade de modificar. A gente tem uma possibilidade ativa de mudar o desenvolvimento motor e de não deixar o bebê atrasar se a gente souber dos fatores ambientais. O que são os fatores ambientais?
é um ambiente que nós proporcionamos para a criança. Então, uma criança, ela precisa, o desenvolvimento motor para acontecer, a criança precisa de liberdade de movimento. A criança precisa de um ambiente que permita que ela se movimente. A criança precisa de brinquedos adequados para a idade dela. Não adianta eu pegar e dar para uma criança que não consegue nem segurar alguma coisa, que consegue segurar uma coisa levinha, eu dou um cubo daqueles gigantes de encaixe, porque a criança não vai saber o que fazer com aquilo e você não está incentivando o desenvolvimento da criança, você está dando um brinquedo que não vai incentivar muito. Então, é importante que a gente saiba os brinquedos adequados para cada idade, que a gente saiba que a gente interfere no ambiente quando a gente cria um ambiente no chão, um ambiente legal para aquela criança, que permita que ela se movimente. O bebê, quando é pequenininho, ele não precisa de muito espaço. E aí ele vai crescendo e vai precisando de mais espaço. E a gente deve pensar nisso e agir ativamente, porque a gente pode agir ativamente no desenvolvimento do bebê. O chão, eu acabei de falar, o chão ele é muito importante para o desenvolvimento do bebê. Por quê? Eu acabei de falar que o desenvolvimento, ele depende da liberdade de movimentação que a gente oferece para o bebê. Que lugar é melhor que o chão para o bebê ter liberdade? Não existe outro lugar, gente. A gente anda no chão, a gente vive no chão, a gente faz tudo que a gente faz pisando no chão. Então o bebê, é importante que o bebê tenha esse contato com o chão desde muito pequeno. Algumas mães têm sempre essa dúvida, sempre me perguntam, quando colocar o bebê no chão? Vamos colocar o bebê no chão? E a minha resposta é desde sempre. E elas ficam bem assustadas com isso, mas é importante dizer aqui, né, que o chão não é o chão frio, o chão duro, gente. Vamos preparar esse chão, vamos colocar um tapete, vamos colocar aqueles tatames de EVA. Eu acho que os tatames de EVA são ótimos, são a melhor opção, não são caros e a gente consegue montar um espaço bonitinho para o bebê. Então, tatame de EVA, aqueles tapetes lindos que a gente compra das indústrias de brinquedos. Pode também colocar, tia Paty, não tenho como comprar essas coisas porque pra mim é caro. Coloca um edredom, pega um edredom seu, coloca no chão e permita com que seu bebê fique no chão. Eu sei que pra vocês, mães, é um pouco difícil colocar o bebê desde o primeiro dia que ele chega em casa, mas vamos tentar aos poucos ir nos adaptando, porque isso é uma adaptação nossa também. O bebê ele não vai querer ficar lá no chão, e não é somente colocar o bebê no chão. A gente tem que colocar o bebê no chão, brincar com o bebê no chão, colocar os brinquedinhos ao redor, e aí a gente permite com que esse bebê tenha a sua liberdade de movimento e queira, e a gente desperta no bebê a vontade de ir atrás, de buscar algo, porque o desenvolvimento, ele depende muito disso, das oportunidades que a gente oferece para o bebê. Então, bebê no chão é vida, gente. Vamos tentar, por favor, vamos tentar colocar os bebês no chão e permitir com que eles se movimentem. Cadeirinhas que contêm o bebê, brinquedos de contenção, que a gente chama de brinquedos de contenção. Então, jumper, ginásio de atividade, todas essas coisas que o bebê fica contido dentro de alguma coisa com um cintinho ou ele fica lá dentro, não são brinquedos interessantes para estimular o desenvolvimento. São brinquedos que, na verdade, não estimulam o desenvolvimento, porque o bebê, a gente aprende se movimentando e o bebê ele não tem a oportunidade de se movimentar. Se ele quiser sair dali, ele não consegue sair dali. O bebê não rola se a gente deixar ele dentro de uma cadeirinha, porque não dá para rodar dentro de uma cadeirinha. Então, pensem sobre isso, construam um ambiente legal para eles no chão, que vai ser sucesso, eu prometo. Falando um pouquinho das etapas motoras, é importante a gente falar que os bebês, eu trouxe a minha bebê para mostrar para vocês. Os bebês, eles nascem numa postura mais flexora, né? Então, eles nascem mais fletidinhos assim, eles ficam bem encolhidinhos quando nascem, os recém-nascidos, não é mesmo? E aí, a gente vai colocando esse bebê no chão, a gente vai colocando esse bebê de barriga para baixo, que é uma postura muito legal, que a gente chama de tummy time, é um momento do tummy time, então, ó, que a gente deixa ele de barriga para baixo. Conforme os meses vão passando, essa coluna vai retificando, eles vão ficando mais esticadinhos. E aí eles começam a segurar o pescocinho, eles começam a apoiar a mão no chão, levantar o tronco. Aí eles começam a
se movimentar para os lados e, de fato, rolar de barriga para cima para barriga para baixo e ao contrário. São as posturas que a gente chama... e em barriga para baixo eles também pivoteiam, que é quando eles fazem este movimento aqui, ó, eles giram ao redor do próprio corpo. Essas são as aquisições motoras que a gente chama de aquisições de solo. Depois disso, o bebê está preparado para começar a sentar. Então, depois que ele aprende várias coisas e que ele cria uma maturidade na coluna e nas estruturas do corpo dele, ele começa a ficar em uma nova postura, que é a postura sentado. Ele começa a fazer força nessa coluna para conseguir ficar sentado sozinho. Inicialmente ele fica sentado com apoio e depois a gente vai diminuindo o apoio e ele consegue se sentar sozinho. Essa é a evolução aí do desenvolvimento motor, falando bem por cima para vocês, mas para vocês saberem. Depois o bebê ele fica na posição de gato, que é quando ele vai começar a engatinhar, né? Então ele fica de gatinho, com os 2 joelhos apoiados, as 2 mãos apoiadas no solo, e ele vai se deslocar e brincar por aí. Aí ele começa a escalar os móveis, fica em pé sozinho e por fim anda. Então entendam que existe todo um preparo, aqui que entra a história da mansão. Existe todo um preparo para que esse bebê fique em pé. A gente não pode colocar o bebê em pé quando ele nasce, porque ele não tem maturidade, nem cerebral e muito menos de estruturas, de ossos, articulações, músculos. Ele não tem estrutura para isso. Então é importante que a gente pense sempre no desenvolvimento, que a criança precisa passar por todas as etapas motoras para aí sim andar. Então não pode pular as etapas motoras, porque o bebê acaba não vivenciando alguma coisa que vai sim atrapalhar ele no futuro. É importante que vocês tenham isso em mente, muito bem fixado aí na mente de vocês, para que a gente consiga acompanhar o desenvolvimento motor dos bebês. Por que eu tô falando isso, gente? Porque quando a gente pula etapas motoras, a gente acaba atrasando o desenvolvimento, eu falei das etapas motoras bem por cima por aqui, só para vocês terem ideia, mas é porque eu quero contextualizar tudo isso. Os atrasos motores atualmente, a gente tem visto muitos atrasos motores acontecendo por conta de pular etapas, por conta de aquele bebê que ainda não fez as aquisições de solo, a mãe coloca ele sentado. E aí ele fica sentado e não sabe o que fazer na posição sentado, porque ele nunca se deslocou de alguma forma, ele só foi colocado sentado. Então, os bebês eles precisam de fato vivenciar cada uma das posturas, cada uma das aquisições, para que eles entendam e amadureçam, para que eles possam fazer tudo direitinho. E o atraso motor, a gente é um diagnóstico, tá bom? Que ele é feito a partir de uma análise da criança e quando a criança acaba por atrasar essas etapas motoras. Cada etapa motora, ela é esperada que aconteça em algum momento da vida desse bebê. E quem sabe disso somos nós, profissionais da saúde. Quem fala para vocês, olha, se o bebê tá atrasado ou não, quem faz o diagnóstico é sempre o médico. E quem vai tratar esses atrasos motores somos nós, fisioterapeutas, que vamos analisar o que está acontecendo com esse bebê, se é um problema, um fator ambiental, nós vamos lá resolver o fator ambiental, se é um fator que de fato já tem um atraso motor ali fixo, já está instalado no bebê, então nós vamos estimular esse bebê, fazer exercícios com o bebê, e essa é mais ou menos a rotina que eu tenho durante o meu dia. Eu trato muito de atrasos motores e eu trato muito de desenvolvimento motor e basicamente são brincadeiras e estímulos que a gente faz com as crianças para que elas aprendam a fazer aquela aquisição que eles estão atrasados e para que a gente consiga fazer com que o desenvolvimento motor do bebê encontre com a idade esperada, porque o que acontece é que normalmente a parte motora desse bebê não está na idade que ele tem cronológica, está atrasado. Então ele é um bebê que tem 7 meses, mas que se porta de forma motora como um bebê de 4 meses. E aí a gente pega e estimula esse bebê para que ele alcance a idade motora, alcance a idade cronológica dele.
Então, o meu trabalho com os bebês é basicamente esse, além, obviamente, das orientações para as mães, da adequação do ambiente, que é muito importante, eu já falei aqui do ambiente para vocês. Então, eu quero que vocês entendam a importância de vocês mães terem a informação correta, de vocês como família terem a informação correta, para que vocês observem. A gente tem visto muito por aí mães que enxergam algum problema no bebê e acabam trazendo e acabam chegando no médico falando, olha, eu estou vendo isso acontecer, e isso é muito legal. A informação, ela salva vidas, ela é muito importante. Procurar também profissionais que estejam atualizados é muito importante, porque a ciência ela evolui, a medicina evolui o tempo inteiro, estamos aqui estudando, estamos aqui aprendendo. Acho que na vida é assim, né, gente? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente, que a gente evolui, que a medicina evolui. Então, as coisas que aconteceram no passado não devem mais acontecer no futuro, e talvez o que a gente está acontecendo agora não vai acontecer daqui a alguns anos, a gente vai mudar alguma coisa sim, porque é para isso que a gente está estudando. Então, nos mantermos atualizados é muito importante. Então, procurem profissionais que estejam atualizados, que saibam do que estão falando. Hoje em dia o mundo está cheio de informação, a gente tem muito acesso à informação. Então, procurem os profissionais que vocês têm confiança, que falam aquilo que vocês querem ouvir, não, que vocês precisam ouvir. E mantenham-se atualizados de forma saudável, obviamente, porque a maternidade já é pesada demais para vocês ficarem preocupadas. Então, eu espero que eu tenha esclarecido um pouco sobre desenvolvimento, sobre como ele ocorre, o que pode influir nele. E se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo para você. E esperem os vídeos das próximas semanas, que agora vai vir muita informação legal por aí. Nós temos semana que vem nossa psicóloga, na outra semana nossa fisioterapeuta, a doutora Keila, e no final do mês a nossa Nutri vai trazer também informações para vocês. A partir desse mês, cada uma de nós vai falar sobre um tema diferente, então fiquem ligados porque vai ter muita coisa boa no nosso canal. Sabe por quê? Porque Plenitude e Saúde é mais informação para você.